Provérbios 26, versículo 13 a 16, diz assim: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Uma frase que eu li essa semana, se você descobrir de quem é essa frase aqui, você ganha um prêmio. Diz assim: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade e a energia atômica, a vontade. Quem disse isso? Vocês não vão acertar. Albert Einstein. Você concorda com essa frase? Tem um programa de televisão que de vez em quando eu gosto de assistir só para ficar motivadinho, assim. Eu pego a minha filha Laís, assim, sento do lado dela, falo: vem cá, filhinha, abraço ela. Eu não sei como é, ele é em inglês, eu não sei o nome do programa, eu sei que é O Maior Perdedor, chama, né? Como é que fala? Bigger Loser, né? É isso aí, é Biggest Loser. Esse programa é Biggest Loser. Então, e eu acho incrível aquelas pessoas de 300 quilos arrastando um carro nas costas. Vocês viram? Já viram esse programa? E aí eu fico olhando. A semana passada eu estava assistindo com a minha filha, e eu falei, tinha uma mocinha lá de 200 quilos, e eles estavam fazendo ela subir uma escada assim, né? E a menina falou: eu não aguento. E até uma general lá, que eu não sei o nome dela, já assistiu esse programa? Ela começa a gritar e dizer: olha aqui, você aguenta sim, você aguenta. E a menina ficou nervosa e falou: eu vou embora. No primeiro dia, primeiro momento, primeira hora, já saiu, já falou que ia embora. Aí eu fiquei assistindo, ela ficou sentada. Eles fazem aquele drama de TV, que a gente sabe, né? Daqui a pouco ela volta e começa de novo a subir escada. E aí ela começa a subir. E assim, eu fico impressionado com a força que o ser humano tem. Eu fico impressionado, irmão, como você, e às vezes a gente não sabe disso, é um ser humano incrível. Às vezes a gente não sabe. Eu não estou dizendo aqui porque eu assisto o programa por causa do peso. O que me chama a atenção é a força que um ser humano tem dentro dela de conseguir se superar. É a força que uma pessoa tem, por exemplo, de se levantar e dizer assim: não, eu não vou ficar prostrado. Ainda que ela tenha que carregar 200 quilos nas costas, outros 300, tem um lá de 300 quilos, que elas se levantam e falam assim: eu vou caminhar, eu vou vencer, eu vou conseguir. E é interessante que ultimamente eu tenho conversado com algumas pessoas, já faz alguns dias, e eu tenho percebido, eu escutado muito, agora mesmo eu fiz esse teste aqui, eu vi pessoas que dizem assim: eu não tenho tido mais força de vontade. Eu não tenho tido força para conseguir fazer as coisas. Eu não tenho força para levantar da cama, pastor. Eu escuto isso. Pastor, eu não tenho mais força para cuidar da minha família. Eu não tenho mais força, pastor, para cuidar dos meus filhos. Recentemente eu fui fazer uma visita e uma irmã dizia assim para mim: pastor, eu não consigo cuidar mais da minha casa. Eu abandonei a minha casa, eu não tenho força para arrumar isso aqui, eu não tenho força para cuidar das minhas coisas. Eu vejo pessoas, por exemplo, que passaram por uma prova na sua vida, passaram por um problema na sua vida, na sua empresa, e eles dizem: eu não tenho força, pastor, para conseguir reverter esse problema que aconteceu na minha vida. No entanto, eu vou dizer uma coisa para você do que eu acredito, e isso é muito sério. Muitos problemas que eu tenho vivido nos dias de hoje, o que eu tenho apresentado, que eu tenho tentado ajudar, são problemas de pessoas que perderam a força de vontade, perderam aquela energia para fazer as coisas. Quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. A gente muitas vezes não consegue resolver os nossos problemas, mas existem pessoas aí que eu lido todo dia, que 50% do problema dessas pessoas é que elas desistiram. Sem contar as pessoas que desistiram de viver. Quantos conhecem alguém aqui que desistiu de viver? Levante a mão. Há muitas pessoas hoje que você vai conversar com elas, elas dizem assim: eu não tenho força para viver, eu não tenho vontade de viver, eu não tenho condição de viver, eu não tenho energia de viver. E muitas vezes nós não percebemos que essa falta de vontade, essa falta de força de vontade é uma doença que está se alastrando.
Eu não estou dizendo que você precisa ser um triatleta, não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa que carrega um peso, um fardo muito grande, assim, todo dia, uma disciplina muito, muito exagerada, mas existe um equilíbrio entre você ter a vontade de viver e a força de viver, e você também descansar. Você precisa aprender esse equilíbrio. Mas se eu perguntar aqui, por exemplo, força de vontade para viver, eu sei que muita gente aí, eu escuto que perdeu. Mas quantos aqui, por exemplo, não tem força para buscar o Senhor? Não tem força para buscar a orientação de Deus? Não tem força para clamar a Deus? Você já ouviu alguém dizer isso para você? Eu não tenho força. E a gente não percebe que isso está se tornando uma doença, onde nós vamos entregando os planos, os sonhos, os propósitos, as bênçãos de Deus, na mão do inimigo, porque nós não temos força para viver, nós não temos força. É tão interessante, porque se você está sofrendo desse mal, escute o que eu vou dizer, em nome de Jesus você vai arrancar isso da tua vida nessa noite. Se você está vivendo um período da tua vida que você tem dito todos os dias que não tem força, eu quero ministrar na tua vida que o Senhor vai derramar sobre você uma unção de Elias, que você vai correr mais rápido que uma carruagem. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se você está vivendo um momento da tua vida que você fala assim, olha, eu estou me entregando, irmão, a palavra que Deus mandou dizer para você é: não se entregue, receba uma unção renovada sobre tua vida para se levantar, não deixe nada prostrar você, não deixe nada viver como se isso fosse uma naturalidade. Há uma unção renovada do Senhor nesse lugar, nessa noite, para levantar você e fazer você andar mais rápido, correr. Porque a palavra de Deus fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos aqui desejam subir com asas como águia, meu irmão? Quantos aqui desejam ter suas forças renovadas? Digam glória a Deus nesse lugar. Aleluia. Eu não posso aceitar que seja roubada a minha vontade, minha força para fazer. Aliás, é interessante você pensar assim. Por exemplo, vamos olhar para a nossa vida. O que é a força de vontade? A força de vontade é a energia que te faz fazer aquilo que você disse que ia fazer quando disse que faria. Uai. Verdade ou não? É a energia que você fala assim: essa semana eu vou acabar com essa pressão alta. Quantos podem dizer amém? Porque é uma unção de cura na minha vida. E aí você não tem força de vontade para diminuir o sal. Quantos creem que Deus pode curar a sua vida? Você pode ajudar, irmão? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Então a força de vontade é aquilo que você fala assim: essa semana eu vou mudar meu hábito. Toda noite, meu casamento está frio demais, meu marido está muito esquisito. Ele vai chegar em casa, eu vou recebê-lo com um sorriso. Vocês estão rindo por quê? Você sabe que o ideal do homem, o sonho do homem, fecha os ouvidos, meninos. O sonho do homem é chegar em casa e a esposa recebê-lo assim com um sorriso. Tem até um filme que eu achava incrível, que é o Senhor e Senhora Smith, lembra desse filme? E os dois eram espião, matavam um monte de gente na rua. Quando chegava em casa, ela era a mulher perfeita, fazendo comida, lembra? E uns 50 secretárias dela lá fazendo a comida. Assistiram esse filme? Vocês viram? É o sonho. O sonho do homem chegar em casa, está tudo bonito, tudo limpo, ele sentar. Olha lá, olha o sorriso daquele homem lá. E qual é o sonho da mulher? Eu sei qual é o sonho da mulher. É o homem ter um chip nas costas assim, que ela programa. Aí ele cozinha com 2 mãos, com um pé ele limpa o chão. Hein, mulheres, o que você acha? Concorda com isso? Chacoalha o nenê com uma mão, com a outra ele frita o ovo. Hã? Mas para tudo isso, o que precisa? O que precisa, meu irmão? Vontade. Se não tiver vontade, você não consegue. Então a força de vontade é aquela energia que você diz assim: eu vou fazer. Sabe como é que eu traduzo força de vontade? Raça. Você entende? Raça. Você levantar de manhã e falar assim: ó, eu vou. Diga comigo, eu vou. Há uma unção de Deus na minha vida e eu vou. Aleluia. É a raça que você diz assim: olha, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, eu vou mudar essa história. A minha postura vai ser diferente diante disso. Eu vou mudar meu hábito, eu vou mudar as coisas ruins que eu estou fazendo na minha vida. Aí você diz: eu não tenho vontade.
eu não tenho vontade. É assim que eu escuto quando eu falo isso. Eu falo, irmão, vamos mudar isso aí. Vai mudar um pouquinho o seu trabalho, as horas que você faz. Vamos ter um tempo para a sua família. Vamos cuidar um pouquinho mais de você. Ele fala, eu não tenho vontade. E quem é que pode te dar vontade? Eu posso te dar vontade? Eu tenho condição de te dar vontade? Interessante que a gente não passa saúde para ninguém, mas passa doença para todo mundo. Não é verdade? Você entendeu o que eu disse ou não? Eu não consigo passar saúde para você. Vem aqui, fica perto de mim que hoje eu estou bem. Eu vou passar saúde para você. Você passa saúde? Não, mas fica doente do lado de alguém, fica pertinho dele que você passa, não passa? Por quê, querido? Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente vai andando do lado só de pessoas que estão criticando a nossa vontade de fazer as coisas, e nós vamos perdendo esse desejo de vencer. Quando você tem um controle maior da tua vida, uma vontade maior de fazer as coisas, é interessante que tem uma irmã aqui da nossa igreja, tem vários irmãos que fizeram isso, viu? Vários, mas tem irmãs e irmãos que eu acho incrível. Eles começaram a correr, por exemplo, assim, 500 metros. Corria 500 metros, estava morrendo. 6 meses depois, eles corriam 40 quilômetros, uma maratona. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Tem irmãos aqui, por exemplo, eu já vi pessoas fazerem isso, não só aqui da igreja, mas em outros lugares, que começam a decorar um versículo. E é uma luta para decorar um versículo. E depois de um tempo eles estão decorando uma página inteira, um capítulo inteiro da Bíblia. É verdade ou não, irmãos? Pode dizer amém por isso? Tem pessoas que colocam uma determinação na vida dela, e sabe que a saúde, aliás, uma das coisas que mais dá força de vontade no homem é o dia que você recebe a profecia do rei Ezequias. Quantos querem receber essa profecia? Tem pastor ligado aí, não, eu não. Sabe qual é a profecia do rei Ezequias? O profeta Isaías chega para ele e fala assim, arruma a tua casa que tu vai morrer. Aí a força de vontade do rei sobe, e ele vai, se prostra, fala, Deus, eu quero viver mais, me dá vida. E Deus volta atrás e dá um tempo de vida a ele. Mas é interessante que quando você chega para a pessoa, muitos médicos fazem essa tática, né? Você chega para ele e fala, o médico antes de te dar o diagnóstico, ele fala assim, você quer viver ou quer morrer? Aí você toma um susto. Porque quando você diz... Quando você vê o que você está fazendo com a tua vida e como você pode estar perdendo a tua vida, aí a energia, a força de vontade surge. Então, eu fico imaginando como a gente pode ser e pode usar essa força maravilhosa que é você. Quanto mais você se dedica a algo, mais especialista você fica. Quanto mais energia você gasta, mais o seu corpo produz energia. Não é verdade? Mas quanto mais você quer dormir, mais você quer dormir. E quanto mais você se entrega, mais você se entrega. Não tem jeito. Mas é incrível, é fantástico o que você pode fazer com você a partir de agora, se você tiver força de vontade. Pensa comigo um pouco aqui. Quantos estão comigo aqui ainda? Levante a mão nessa palavra. O que mudaria na sua vida se agora, nesse momento, você aumentasse a tua força de vontade em 50%? Você entendeu? O que mudaria na sua vida se hoje você saísse daqui desse culto com uma unção redobrada, assim? Pode dizer amém por isso, meu irmão? E a tua força de vontade aumentasse 50%. Eu acho que mudaria a tua vida financeira, eu acho que mudaria a tua saúde, eu acho que mudaria a tua vida espiritual, tua comunhão com Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo em nome de Jesus? Se nós recebêssemos hoje, e eu creio que nós vamos receber, por isso que eu estou pregando, uma unção de Deus, que você dissesse assim, Senhor, hoje a minha força de vontade, essas áreas da minha vida, essas muralhas que se levantaram, uma a uma vão ser quebradas, essas barreiras que estão se levantando vão cair por terra, porque eu estou cheio da tua autoridade, eu estou cheio da tua graça, eu estou cheio do teu poder. Hoje eu recebi uma palavra, a minha força de vontade aumentou 50%, a minha vida vai mudar. Irmão, Deus não nos deu esse corpo, não nos deu essa mente, não nos deu a presença do Espírito Santo para a gente ficar parado. Deus nos deu, meu irmão, para a gente encher a nossa vida de força e de vontade. E como eu costumo pregar para você, e mudar o mundo, meu irmão. Mas quem não tem força de vontade não muda nada.
não muda nem a vida. Pode receber 50 pregação. Vai falar assim, pastor, que benção essa palavra, pastor, de força de vontade. Eu fiquei até cansado quando o senhor está pregando. Você já ouviu alguém dizer que é preguiçoso? Não de brincadeira. Tem gente que fala assim, eu sou tão preguiçoso como se fosse chique. Já ouviu? Já falou assim? Eu sou meio devagar, chique, né? Fala assim, gente que reconhece que é preguiçoso. Esse texto que eu li fala, por exemplo, algumas características do preguiçoso. Uma delas que eu acho engraçado é que o preguiçoso, ele, quando vai ter um desafio na frente dele, mas aqui não tem nenhum preguiçoso, amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Está expulso o demônio da preguiça. Esse fanfarrão, o demônio está amarrado em nome de Jesus, né? O preguiçoso fala assim, lá fora tem um leão. Não dá para sair não. Você não sabe, está cheio de leão. Está sim de problema. É melhor nós ficar quietinho. É melhor a gente ficar aqui. Lá fora, tem um leãozão. Melhor eu não fazer nada. Segunda coisa que o preguiçoso faz. Pega para mim. Traz para mim. Busca para mim. Aí você buscar, eu não como. Se você não pegar, eu não como. Está vendo? Você não me ama. Se você me amasse, você trazia. Vou ficar sem. Tem alguém que é preguiçoso aqui? Não! Amém? Levante sua mão e diga assim, sai em nome de Jesus. Preguiça. Malvada. Mas não é assim. Depois ele fala, o texto que eu li, que o preguiçoso quer ter mais sabedoria do que 7 pessoas juntas. O que quer dizer isso? E quando você chega para o preguiçoso e fala assim para ele, escute, por que você não muda isso? Ele fala, você não sabe. Você não está entendendo. Comigo isso não funciona. Não é assim? Aí você fala, não, mas então faz assim. O que ele responde para você? Não, deixa eu explicar para você. Não, mas a palavra de Deus fala que... Não. Para mim, pensando bem, você tem que entender que eu não acho que isso seja o bastante, o bom. Melhor ficar como está, porque pior não fica, sabe assim? Sabedoria de preguiçoso é incrível, meu irmão. 7 não derruba. Se o camarada está com vontade de ter preguiça, você pode falar o que você quiser, que ele vai te dar um bom motivo para não investir, para não acordar, para não mudar, para não levantar. Amanhã vai chover. Já não vai dar para começar. Você entendeu? Eu olhei pela janela e percebi que talvez chova. E quando chove não funciona. Levanta, meu irmão. As bênçãos de Deus estão aí na sua mão. Você pode tomar posse dessas bênçãos, mas você precisa ter força de vontade. Todo mundo que eu vejo que está conquistando, está vencendo, está levantando, está mudando história. Por isso que eu gosto desse programa que eu falei para você, porque no final do programa, você vê gente ali que, por causa da motivação, da força de vontade, repaginou a vida inteira. Mas todo mundo que está vencendo tem uma característica: disciplina e força de vontade. Não tem como você vencer sem disciplina. Você quer aprender uma língua, precisa de disciplina. Você quer galgar um degrau novo no seu trabalho, vai precisar de disciplina. Você quer receber bênçãos de Deus nova, unção nova, precisa de disciplina na oração, no jejum. Disciplina de Deus. Você quer viver milagres de Deus na sua vida? Quantos querem viver milagres na sua vida? Precisa de dedicação. Todo mundo, querido, que eu vejo que está mudando a história, está mudando a sua própria vida. Você olha para trás e fala, nossa, essa pessoa foi transformada, mudou tudo. Foram pessoas que exerceram uma grande força de vontade, tiveram raça para levantar. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você acredita que a sua vida seria diferente, se 50% da sua força de vontade aumentasse hoje, então comece a orar por isso e dedicar isso. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, uma história belíssima, a história de Caleb. Quantos conhecem a história de Caleb aqui? Todo mundo conhece. História linda, história linda.
Caleb chega, é um dos espias, ele vai espiar a terra, ele recebe uma promessa que aonde ele espiou, aquela terra seria dele. Passam-se anos, Israel já está cansada de lutar, já tomou uma boa parte, mas não tomou tudo. E Caleb, já com uma certa idade, ele vai até Josué. Ele fala: Josué, essa terra me foi dada por promessa, e eu quero ir lá conquistar essa terra. Quando você olha pela idade de Caleb, você vê a história toda, você fala assim: ele podia ter deixado isso para lá. Mas ele não deixou. E ele falou assim: hoje eu me sinto tão vigoroso, tão forte, como eu me sentia 40 anos atrás. Por isso me dá uma palavra de liberação, porque eu vou conquistar essa terra. Deus já derramou sobre sua vida uma palavra de liberação, uma palavra de conquista. Eu creio nisso, meu irmão, que Deus já liberou sobre sua vida uma palavra de transformação. Assim como Caleb já tinha recebido uma palavra profética sobre aquela terra, Deus já derramou palavras proféticas sobre nós aqui. Quantos têm uma palavra profética sobre sua vida? Mas nós precisamos nos sentir hoje fortalecidos pelo poder do Senhor para conquistar aquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Às vezes nós achamos que vai ser fácil, mas não vai ser fácil. Vai precisar de determinação. Então eu acho bonito esse texto, porque ele chega para Josué, Caleb fala: olha, eu vou fazer isso, eu vou conquistar, não vou desistir. Sabe qual é a maior tristeza que eu vejo? É quando Deus tem um caminho para você seguir, e a resposta que você dá para Deus: eu não tenho força de vontade de ir, Senhor. Como é triste. Deus quer derramar suas bênçãos sobre você, e você diz que não tem força de vontade. Espiritualmente, há uma coisa que Deus toca muito no meu coração nessa palavra: é gente que perdeu a energia para viver, gente que se tornou críticos de quem tem energia. Outro dia, eu estava conversando com alguns amigos, e eu falei: glória a Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser tremendo. Estava no sapatinho de fogo, sabe? Amém? E aí aquele que perde a energia, que já deixou passar, ele fala: deixa isso aí para lá, para quê? Começa a roubar a sua energia. Existe uma coisa que eu acredito que é espiritual, e uma das fortalezas que eu tenho quebrado aqui na igreja, desde a semana passada que eu estou pregando sobre isso, é a fortaleza da apatia. A apatia é algo que entra na nossa cabeça, e nós começamos a ter uma vida assim, desincronizada com os problemas e com as situações que estão acontecendo. Nada nos toca, nada nos motiva, nada nos dá ânimo para levantar e mudar. É tão apático que se alguém disser assim para você: arruma a tua casa que você vai morrer, você fala: legal. E se alguém falar para você: hoje Deus tem bênçãos para a tua vida, levanta a tua mão e dá um glória a Deus, você fala: legal. No mesmo pique, na mesma visão. Entende isso? Porque a apatia tomou conta do teu coração. E essa é uma fortaleza que entra na nossa cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você que você sabe desde o começo da sua fé: o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E uma das mentiras que o diabo quer que você ponha na sua cabeça é que você não pode, que você não consegue, que você não tem força. Uma das mentiras que o diabo quer que você aceite dele é que você precisa entregar os seus pontos, que você pode deixar, abandonar, abrir mão. Uma das coisas que você precisa entender, querida, é que o diabo é um mentiroso, e quando ele começa a mentir sobre a sua vida, ele começa a dizer para você que você tem que desistir, que você não vai aguentar, que você tem que abandonar as suas coisas, você tem que abandonar os seus projetos. Ele é um mentiroso. Desde a fundação, a palavra de Deus fala que ele é o pai da mentira. E a história do diabo na Bíblia começa com uma mentira, dizendo assim: vocês acreditam em Deus, Adão e Eva? Vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam no que Deus falou para vocês? E uma das coisas que o diabo quer colocar na sua cabeça, querida, é que você não deve acreditar no que Deus falou para você, que você não deve acreditar naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Quantos entendem o que eu estou ministrando aqui agora em nome de Jesus, meu irmão? Por quê? Porque ele vai colocando dentro da sua cabeça, querido, que você não tem força, você não tem energia, que você não vai conseguir transpor essa muralha, que você não vai conseguir viver esse milagre, que você não vai conseguir mudar a tua história, que vai ser sempre assim, e nós vamos desistindo. E às vezes, querido, quando você se levanta e você começa a caminhar, você vai descobrir
descobrindo que 500 metros no começo é difícil, mas agora você já está preparado para correr 40 quilômetros, você tem força dentro de você. Quando você começa a orar, você começa a dizer: Senhor, essa minha oração parece que não vai ser respondida, é uma oração de 5 segundos, mas você começa a entrar nessa disciplina, e o diabo falou para você: não adianta nada orar, e ele é um mentiroso mesmo. Eu quero denunciar: Satanás quer mentir para você, que você não tem condição, que você não pode. E quantas vezes o Senhor vai falando: ora, levanta um clamor, e você começa a levantar o clamor, o Espírito Santo toma a tua vida, e as portas que estavam fechadas começam a ser abertas, meu irmão, porque você se encheu de vigor na presença do Senhor. Ele é um mentiroso, fica mentindo, tua família não tem jeito, não adianta nada fazer que seu marido não percebe, não adianta você cuidar mais de você, porque agora já passou o tempo. Mentira! Porque a palavra de Deus fala para nós, querido, que nós vamos renovar as nossas forças, vamos subir com asas como águia, meu irmão. E eu vivo segundo a palavra de Deus, não segundo a mentira do diabo. Quantas vezes, meu irmão, o diabo vai dizer para você: não vale a pena, desiste, para. E o Senhor está falando para você: não pare, busque, clame, eu trarei resposta para você, para coisas grandes que você não conhece e não sabe. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Irmão, a unção de Deus, querido, nessa noite é para dizer para você: fortalece a sua vida espiritual agora. Eu estou com um problema com meu filho, eu vou lá abrir mão. Abre nada. Você gerou para a glória de Deus, você gerou para a bênção. Satanás que vai ter que abrir mão do seu filho, não você. Mas quantas vezes ele vai dizer para você todo dia: não adianta, você não está vendo nada, não adianta, você não está vendo nada. Há muitos anos atrás, passei um momento aqui na igreja, muito difícil, já contei isso para vocês. Cultos pequenos, poucas pessoas, o lugar era maior, pessoas saindo. E eu vi uma história de um pregador que afundou a igreja dele, acabou com a igreja dele. Ele chegava no púlpito, ele olhava para a igreja, e eu acredito que ele ouviu uma mentira do diabo. A igreja estava pequena, vazia. Não era eu não, eu escutei uma história, tá? Esse não sou eu. Aprendi, porque o sábio aprende com o erro dos outros, amém? E aquela igreja vazia, e ele dizia assim: bom, hoje eu preparei uma palavra incrível, mas como tem poucas pessoas, eu vou deixar para a semana que vem. Talvez ele escutasse o diabo dizendo assim para ele: não pregue o que Deus mandou você pregar. Eu aprendi uma lição, meu irmão: pregue como fosse o seu último dia, meu irmão. Hoje eu quero dizer na sua vida, meu irmão, que o Espírito Santo está me tocando aqui para falar: levanta a tua vida agora e diz assim: Senhor, eu tenho força dentro de mim, a minha força vem do Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. Não fique escutando já dizendo para você: não vale a pena tentar, não é? Você já tentou demais. Por que, querido, que a gente faz isso? Porque tem uma fortaleza da apatia. A pessoa chega em casa, ela vai se entregando, a cozinha está toda bagunçada, a sala toda bagunçada, não tem mais ambiente para conversar. Você entende o que eu estou dizendo? Uma bagunça vai chamando outra bagunça. Aí o marido chega em casa, ele olha aquela bagunça, vê a esposa sem vontade. Aliás, vocês, mulheres, eu falo para a Luciana que ela é minha bateria. Eu falo: encosta aqui um pouquinho, que passa um pouco de energia. Como vocês têm mais energia que a gente, é incrível isso. É verdade. Pensa num homem fazendo o que vocês fazem, trabalhando fora, cuidando da casa, muitas vezes cuidando de criança. É que o homem não gosta de dar braço a torcer. Eu dou. É real. O homem pira. Ele fala assim: eu não aguento fazer tudo isso, tem que lavar a louça, tem que... Mas sabe, quando vocês se entregam, quando vocês abrem mão, esposos, há uma brecha gigantesca do inimigo
para destruir a família. Verdade? Por isso a gente precisa destruir essa fortaleza da apatia. Homens, maridos, sua esposa, depende do seu conforto, do seu consolo, do seu apoio. E quando você se entrega, toda a tua casa fica sem alicerce, porque a palavra de Deus fala que você é o cabeça do lar. Você precisa se posicionar nesse mundo espiritual. Se nós aumentarmos a nossa força de vontade aqui nessa igreja hoje, espiritualmente, meu irmão, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer aqui no nosso meio, meu irmão. Você começa às vezes perdendo a força de vontade de orar. Depois você começa a perder a força de vontade de vir à igreja. Depois você não tem mais força de vontade de dizimar. Não é? E depois você já começa a questionar se você precisa congregar ou não. E o diabo que é um mentiroso, vai dizer para você que você pode ser neutro. Entende isso? É interessante que a palavra que o pastor trouxe de manhã era muito parecida com o que eu tinha pensado, né? O Espírito Santo faz umas coisas diferentes. E aí você diz assim, eu sou neutro, eu estou neutro. E o diabo fala assim, isso aí, você é neutro. Você não precisa se envolver com nada, você não precisa se entregar a nada. E Deus fala para você, você não é neutro, meu irmão. Ou você é das luzes, ou você é das... É como se eu apagasse todas essas luzes aqui, e aqui ia ficar bem escuro, não ia? Aí eu dissesse assim, acenda todas de uma vez, e olhasse para as trevas e falasse para o breu que estaria aqui, e falasse assim, não saiam daqui. É possível? Onde a luz chegou, as trevas têm que sair. Nós temos que ter essa força de vontade para ser a igreja do Senhor. Quero terminar dizendo para você, querido, só você, é o jogador mais influente e mais importante da sua própria vida. Você entende isso? Ninguém pode te passar força de vontade. Mas se você levantar hoje e disser assim, Senhor, é a minha hora, é a minha vez, muita coisa que você não está conseguindo mudar, vai começar a mudar a partir de amanhã. A partir de amanhã. Vai repaginar toda a tua vida. Às vezes nós passamos muito tempo competindo com alguém, a gente coloca competições na cabeça, fulano, beltrano, colega de trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para você, para de competir com os outros e comece a competir com você mesmo. Acho que não deu para entender, né? Pare de ficar competindo com o seu vizinho, faça uma competição com você mesmo. Amanhã você vai mudar algo que você quer mudar. Quantos querem mudar alguma coisa na sua vida? Levante a mão aqui. Ah, eu creio. Levante a mão, quero ver. Diga assim, em nome de Jesus, eu recebo essa unção na minha vida. Aleluia. Comece a competir com você mesmo. Comece a dizer na sua vida, eu quero mudar isso na minha vida. Então, a partir de amanhã eu vou andar uma quadra a mais, a partir de amanhã eu vou mudar, eu vou orar um tempo a mais, a partir de amanhã eu vou ler um versículo a mais, a partir de amanhã eu vou frequentar mais os cultos da igreja. Você é o jogador mais importante da tua vida, ninguém pode mudar o jogo a não ser você, meu irmão, você é o jogador mais influente da tua vida. Agora, essa fortaleza da apatia precisa ser quebrada, precisa ser destruída, essas mentiras precisam acabar. Você foi chamado por Deus nessa igreja aqui como coluna nesse lugar. Deus quer usar os seus dons e ministérios, Deus quer usar as suas habilidades que Deus derramou